Boa noite. Paz seja convosco. Que coisa boa estamos juntos na casa do Senhor. Imaginar que foi Deus que preparou, reservou esse momento para nós. Irmãos, não para de chegar testemunhos. Não para. Só que o projeto de vida, nós estamos pedindo coisas para 2025. Mas as pessoas estão testemunhando o que têm alcançado desde já. Amém? Dentre tantos, eu separei um para ler aqui para vocês. Pastor Luiz, paz. É com muita alegria que escrevo para testemunhar minha jornada no projeto de vida. Desde 2017, eu participo deste projeto. E o Senhor vem realizando muitos milagres e sonhos que deixei no altar, como a cura do meu filho, uma nova porta de emprego, a promoção no trabalho, a compra de um carro, a aprovação em um concurso público, a reconciliação dos meus pais com Cristo e com a igreja, a salvação de familiares, dentre tantas outras bênçãos diárias que o Senhor nos concede. Mas preciso compartilhar de forma específica algo que aconteceu nos 3 últimos meses deste ano. Assim que o Senhor apresentou a campanha da construção, eu não hesitei e fiz o meu voto, no valor que naquele momento eu poderia ofertar. Mas no meu íntimo eu disse ao Senhor: eu gostaria de contribuir com mais, Senhor. Tu conheces o meu coração. E como Ele conhece mesmo o nosso coração, naquela mesma semana, fui surpreendida ao ser convocada para assinar 2 contratos de trabalho que me pagam hoje 4 vezes o valor do meu salário referente ao início do ano. Então também, sem hesitar, dobrei o valor da minha oferta para a construção em gratidão ao Senhor. Pastor Luiz, como te disse pessoalmente, eu repito, eu creio na unção de prosperidade que transborda da sua vida para a nossa igreja. Só quem crê consegue experimentar essas e tantas outras experiências extraordinárias com Deus. Amo a sua vida, amo a sua família e amo a nossa igreja. Amém. Bênção, né? Graças a Deus. Às vezes eu prefiro não citar o nome, né, para preservar a pessoa, para deixar a pessoa mais à vontade. Eu louvo a Deus por isso. Esse é apenas um dos testemunhos que estão chegando. Deus tem feito coisas tremendas. Feche os teus olhos. Senhor, de forma alguma este é um momento qualquer. Eu fico imaginando essa noite de hoje sendo escrita nos céus. E o Senhor marcando a noite de hoje para fecharmos este trabalho com uma etapa pronta, concluída dentro de nós, nos deixando completamente preparados para as grandes vitórias que virão sobre a nossa vida. O Senhor fez questão de tratar conosco de uma forma muito singular nesse projeto de vida. Cada domingo tendo um fechamento, uma mensagem com começo, meio e fim. E quando a gente achava que tudo já tinha sido dito, no próximo domingo o Senhor tratava com outra área da nossa vida, nos preparando ainda mais para tomarmos posse das bênçãos que os céus sempre teve reservado e preparado para nós. E hoje, quando estamos reunidos aqui na tua casa, Pai, em nome de Jesus, mexa em áreas que nós nem estávamos esperando. Em nome de Jesus, trabalhe principalmente na mente e no coração dos teus filhos, para que possam se apegar contigo de uma forma tão intensa e tão poderosa, quando os nossos encontros contigo não se limitem a 7 domingos do projeto de vida, mas que tenhamos o Senhor dia após dia, verdadeiramente direcionando a nossa vida, que a nossa alegria, o nosso entusiasmo em sairmos da nossa casa ou deixarmos qualquer outro compromisso para estarmos reunidos aqui na tua presença, isso seja inegociável.
em nome de Jesus. Que possamos ter entendimento da profundidade das palavras do salmista. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Quando ele, talvez num dos salmos mais conhecidos, ele começa dizendo que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E no final deste salmo, ele conclui dizendo: habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que seja sempre essas duas relações. Um Deus que pode sim nos abençoar e não nos deixar faltar nada, mas um Deus que também quer a nossa companhia, quer que a gente esteja com Ele o tempo todo e todo o tempo. Então enche a nossa vida de mais vida. E hoje, no 7º elo desse projeto de vida, que o Senhor possa trazer mais uma vez o teu recado para o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30. João capítulo 3, versículo 30. Eu vou ler só uma vez e depois vocês também uma só vez, bem forte, bem bonito. Amém? É necessário que ele cresça e que eu diminua. Vocês. Amém. Deus abençoe. Podem se assentar. Tem muita gente em pé aí atrás. E talvez seja um convite meio estranho de se fazer. Mas se você quiser sentar aqui na frente, no chão. Jovens, enfim, que quiserem se sentar aqui, fique à vontade. Ou até no altar, cabe mais gente aqui. Dá para fazer uma outra fila aqui, ó. Você não vai ter onde encostar, mas dá para vir para cá. Mas seria esse o momento de você vir, para depois que eu começar a pregar, aí não tem movimento mais, tá certo? Para não distrair ninguém. Então esse seria o momento. Pode ficar aqui na frente, pode subir aqui no altar, ainda tem espaço aqui. Fique à vontade. Tem alguém pela primeira vez aqui ou não? Levante a mão, quem está aqui pela primeira vez. Fique com a mão levantada um minutinho. Amém. Amém. Sejam sempre bem-vindos a esse lugar, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor possa tomar conta da sua vida, do seu coração. Amém? Graças a Deus. Qualquer coisa ajuda aí depois, tá? Para levantar. Porque se fosse eu, ia precisar de ajuda. Amém. Tem mais alguém que quer vir aqui para frente, quer sentar por aqui? Por um acaso tem algum lugar aí vago perto de você? Tem alguém com alguma cadeira vazia aí? Não, né? Amém. Graças a Deus. Teu coração está aberto? A mente está aberta? Meus amados, quando nós começamos esse trabalho, no nosso primeiro elo, esse foi o tema que nós tratamos. Que ele cresça na minha fraqueza. No segundo elo, que ele cresça na minha mente. No terceiro, que ele cresça nos meus sentimentos. O quarto, esse deu muito o que falar, que ele cresça na minha família. O quinto elo, que ele cresça nas minhas decisões. O sexto, semana passada, que ele cresça nas minhas finanças. E hoje, que ele cresça nas minhas celebrações. Glória a Deus. É comum recorrermos ao Senhor Jesus quando nós estamos vivendo um momento difícil da nossa vida. E isso é inteligente da nossa parte. Recorremos justamente àquele que tem todo o poder. Aquele que, quando ressuscitou, vencendo a morte, se apresenta aos seus discípulos dizendo: todo o poder me foi dado, tanto nos céus como na terra. Então é lógico, na hora
de uma luta, na hora de uma dificuldade, é normal que a gente busque a Ele, que a gente chame pelo nome dEle, que a gente busque socorro nele. Porém, talvez uma coisa que acaba sendo feia da nossa parte, é que depois que somos abençoados, depois que alcançamos a vitória que viemos buscar em Jesus, quando chega a hora da comemoração, geralmente nós barramos Jesus de entrar na nossa festa. É comum que as pessoas comecem a fazer suas celebrações, suas comemorações, às vezes até com pessoas estranhas, mas não chamam Jesus para participar das suas festas. Eu vou lhe dar um exemplo, e se alguém achar assim, nossa, acho que o pastor está querendo pegar no pé, acertou. Imagine, por exemplo, quando você chega ao final de um ano, que é sempre um momento de muitas reflexões, momento de balanço da nossa vida, assim como as empresas fazem isso, pessoalmente nós também fazemos. Olhamos para tudo aquilo que aconteceu, aquilo que passamos, começamos também a criar expectativas sobre o que estamos aguardando para o ano que se aproxima. E ainda que seja aparentemente apenas uma mudança de calendário, as nossas emoções não respondem dessa forma, como se fosse uma simples mudança de calendário. Emocionalmente nós nos envolvemos com este momento, essa mudança de ciclo. Estamos saindo de um ano para começar um ano novo, e por mais que a gente seja assim, muito até frios na análise desse calendário, a gente se deixa envolver sim, e entende que está terminando uma coisa para poder começar uma outra. É um momento especial, é um momento de gratidão, é um momento de você agradecer por estar conseguindo fechar mais um ano, é um momento de você se lembrar das lutas, mas consequentemente das vitórias que você alcançou. E aí as pessoas nesse período acabam escolhendo um lugar muito festivo para poder passar a sua virada de ano. Veja o exemplo. Elas são capazes de repente de pagar um ingresso caro para um lugar onde vai ter um cantor, uma cantora famoso naquele ambiente. Uma pessoa que vai chegar ali de jatinho, que ela não está nem um pouco preocupada se é 31 de dezembro, se é 1º de janeiro, ela quer o dela no bolso, e está certa. Trabalha para isso, vive para isso. E de festa em festa vai cuidando da sua vida financeira, é sua profissão. Mas aí as pessoas pagaram para estar ali, ao lado de uma pessoa famosa, que daqui a pouco essa pessoa vai embora e você nunca mais vai ver essa pessoa, a não ser pela televisão ou pela rede social. Quem sabe naquele momento da festa, quando dá meia-noite, 10, 9, 8, e quando todo mundo grita o 0, é capaz de ter gente beijando gente que nunca viu na vida. Eu estou exagerando? Ou isso acontece por aí? Nunca viu na vida. E está dando beijo na pessoa, está trocando taça de champanhe um com o outro. E pagou caro para isso. Aí teve alguém que disse assim, olha, eis que estarei com vocês todos os dias. No dia que você estava na UTI em 2024, no dia que um familiar seu adoeceu e você não sabia como fazer, no dia que você estava num velório se despedindo de alguém que você tanto ama e você perdeu nesse ano de 2024, no dia que você recebeu a notícia que estava sendo demitido, todos os dias, aquele que estava com você na hora que você estava acertando e sendo ovacionado por todos à sua volta, todos os dias, aquele que estava com você no dia que você pecou, que você errou, que você fez coisas das quais até hoje você se envergonha, todos os dias.
Este prometeu estar com você todos os dias. E o motivo de você estar aqui hoje, o motivo de você ainda estar em pé na vida, é exatamente por causa dessa promessa. Todos os dias Ele esteve e está com você, lhe sustentando, lhe guardando, lhe abençoando, lhe protegendo. As vitórias que você recebeu, Ele não teve uma participação, Ele não é alguém que te deu uma forçazinha, Ele é o principal responsável. Ele confeccionou esta vitória sobre a sua vida. Nada foi acaso, nada foi coincidência. Ele planejou tudo para que você fosse abençoado, meu irmão. Aí quando você vai fechar o ano, você vai comemorar com outro. E você barra Jesus de entrar na sua festa. E eu estou falando exatamente da virada de ano porque está próximo. Então o exemplo fica forte, muito claro. Mas não é só virada de ano. São muitas pessoas que quando passa por uma grande luta e alcança uma grande vitória, oh, que maravilha, vou viajar com a família. Não faz um culto na sua casa para adorar a Deus. Não chama os vizinhos e os familiares dizendo assim: bora fazer um culto aqui para a gente louvar o nome do Senhor Jesus, que nos deu essa bênção, que deu saúde para a nossa filha, que tirou o nosso filho do hospital, que nos abençoou e nos trouxe essa promoção e eu estou ganhando um dinheiro a mais agora. Vamos fazer um culto. Poucas pessoas fazem isso. Ou seja, na hora do aperreio busca o nome de Jesus, mas na hora de celebrar, Jesus não é convidado para a festa. Acreditem vocês que nem num dia que o próprio mundo declarou que é o dia do aniversário dele, ele nem pediu, mas o mundo declarou: olha, essa data aqui vamos convencionar que seja o dia do nascimento de Jesus. Tudo bem, há um punhado de questões. Porque não foi dia 25, não importa. O bacana é que a humanidade, pelo menos, teve uma atitude como essa de determinar que dia 25 de dezembro é o dia da gente comemorar o aniversário de Jesus. O pequeno detalhe é que ninguém lembra do próprio aniversariante. Esquecem de um pequeno detalhe, de convidar o aniversariante para a festa que é dele. E o Natal das pessoas tem tudo menos o aniversariante. Ou seja, nas celebrações, Jesus não é convidado. As pessoas o chamam para a hora difícil, mas na hora das festas esquecem dele, de adorá-lo, de demonstrar gratidão a Ele. E olha que existem diversas formas de fazer isso, e eu citei apenas algumas. Estar na casa de Deus é uma delas, fazer um culto na sua casa, ofertar, ser generoso. Mas muitas vezes as pessoas esquecem de celebrar com aquele que é o principal responsável por tudo que temos e somos. Sabe, algumas coisas que nós precisamos parar para pensar. Primeiro, convide Jesus para a comemoração. Irmãos, Jesus foi convidado para um jantar na casa de uma família, que era uma família diferente das demais famílias. Era uma família muito pequena. Era difícil encontrar uma família tão pequena como aquela. Talvez seja até por isso que Jesus se aproximou desses três, os três irmãos, Lázaro, Marta e Maria. E essa família resolveu fazer um jantar para Jesus. E como eram próximos, eu fico imaginando, e eu acho que eu tenho a permissão de pensar as coisas que eu vou lhe dizer aqui, porque não tem nenhum absurdo em imaginar, por exemplo, que Marta e Maria resolveram fazer a comida predileta de Jesus. Sabiam qual era a comida predileta dele, eram amigos. Não era a primeira vez que Jesus estava
jantando naquela casa, almoçando naquela casa. Sabia o que Jesus gostava. Devem ter preparado o melhor prato para ele. Olha, ajeita essa almofada aí, é nessa almofada que ele gosta de ficar encostado aí sobre a mesa. Ajeitaram a almofada para Jesus, era o lugar dele ali. E receberam Jesus. Fizeram uma festa para Jesus, mesmo que fosse com uma família pequena. No Evangelho de João, no capítulo 12, no versículo 2, está escrito: ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Interessante, nesse versículo não fala de Maria. Sabe por quê? Porque Maria aparece logo em seguida, no versículo 3, quando diz assim: então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus. Olha que gesto isso. E os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Eles estavam fazendo uma festa particular ali para Jesus. A melhor comida, jogando perfume nos seus pés. Mas você sabe o porquê? Porque se você pegar uma página da sua Bíblia e voltar, você vai ver que no capítulo 11, você encontra a história de Lázaro, o irmão dessas duas moças. Ele havia morrido, estava sepultado há 4 dias. Com ele morreu toda a esperança daquelas duas. Se as mulheres hoje acham difícil o mercado de trabalho para as mulheres, eu quero que você pare para pensar 2000 anos atrás, como é que essas duas seriam sustentadas? Aquele camarada, Lázaro, ele era o arrimo da família, era o provedor da casa. Entendo que tudo passava na mente delas quando ele adoeceu, até chegar o dia de morrer, e agora já estava sepultado. Sepultado com ele também estava a esperança daquelas duas. O que estava vivo naquele momento era medo, ansiedade, preocupação, o medo do futuro. Aí chega Jesus, e quando Jesus Cristo chega, pergunta onde o rapaz tinha sido enterrado, e levaram ele até lá. Quando ele chega lá, ele se comove. Escute, Jesus se comove com a gente. Se Jesus chegou a chorar naquele momento, mesmo sabendo o que ia acontecer, é sinal que ele se emociona. E eu acho que o coração dele se aperta quando ele não pode entrar numa festa que você faz, quando ele não é o convidado para uma festa que ele deveria ser o principal motivo dessa festa. Então ele se comove e diz assim: Marta, retire essa pedra do lugar. Era a pedra que servia como a porta, um fechamento da caverna onde estava sepultado Lázaro. Senhor, não dá para tirar não. Não dá, porque já tem 4 dias que ele morreu, já está cheirando mal. Retire a pedra, Marta. Não estou te dizendo, mulher. E com certeza ela pede ajuda e retiram a pedra. E Jesus, ele diz assim: Lázaro, vem para fora. E aquelas duas mulheres que estavam vivendo agora sem esperança, elas olham para aquele buraco, para aquela entrada da caverna, e veem aparecer ali o homem que elas haviam ajudado a enrolar em lençóis, preparando a mortalha dele, preparando o enterro dele. Viram aquele homem aparecer ali com dificuldade de andar, porque os pés estavam amarrados, as mãos estavam amarradas. Aí Jesus diz: desamarrem o homem, deixem ir. Eu acho que naquele momento Lázaro saiu correndo de um lado para o outro, gente. Às vezes a gente olha para a situação sem tentar imaginar, mas vamos imaginar. Eu tenho certeza que tem gente que caiu desmaiado. O camarada está morto, aparece ali, não é para ter gente desmaiando? Com certeza. Teve gente desmaiando, teve gente que saiu correndo, teve gente que entrou em desespero, teve gente que caiu de joelho, levantou as mãos e começou a agradecer. Teve de tudo. E isso tudo foi promovido por Jesus. Você começa a entender agora por que o jantar está acontecendo? Tem uma celebração acontecendo naquela casa,
porque aquele que estava morto voltou à vida. Quantas celebrações você já promoveu para Jesus por conta daquilo que Ele fez na sua vida? E na verdade você deveria celebrar todos os dias, porque todos os dias Ele está dando um show para você. Todos os dias Ele faz surgir um lindo sol para brilhar sobre a sua vida. Todos os dias Ele está cuidando para que o teu coração não pare de bater, que você esteja puxando o ar, que você esteja usando a sua inteligência, descobrindo novas habilidades, descobrindo coisas novas, experimentando novidades dos céus. Ele não para de fazer alguma coisa por nós todos os dias. Tanto que Ele diz: eu trabalho, gente, porque o meu Pai trabalha até hoje, então por isso eu não paro de trabalhar. Ele está trabalhando o tempo todo por mim e por você. Ele continua me servindo. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, continua nos servindo. Meu Deus, isso é demais. O Rei dos Reis está nos servindo, cuidando de nós. Então faça festa para Ele, comemore, agradeça, todo dia, toda hora, agradeça. Segunda coisa, celebre mesmo as pequenas conquistas, porque isso é um sinal de gratidão. Quem não sabe agradecer as pequenas coisas, não saberá agradecer as coisas grandes. Aliás, nem vai experimentar as coisas grandes. Você deve conhecer pessoas que você particularmente tem o maior prazer em presentear. Porque é impressionante a festa que determinadas pessoas fazem com coisas simples e pequenas que você entrega para elas ou que você faz por elas. Você conhece gente assim? Aí você tem sempre o desejo, a vontade de continuar presenteando, porque aquela pessoa faz uma festa com o que você dá e você sente a sinceridade. Você sabe também quando é desdobro, mas você sabe quando aquilo é sincero. Aí você fala: puxa vida, eu não vejo a hora de poder novamente presentear essa pessoa, porque é bom demais fazer isso. E você quer sempre, inclusive, se superar, surpreender cada vez mais essa pessoa. E existem aqueles que são indiferentes, né? Será que o Senhor também não tem essa mesma visão que a nossa? De se alegrar quando Ele vê a gente comemorando algo aparentemente pequeno que Ele fez por nós. Será que isso também não trará prazer ao Senhor em cada vez fazer mais por nós? Porque nós soubemos agradecer aquilo que recebemos, entendemos o valor daquilo que foi feito. Para ensinar sobre isso, Jesus cria uma história. Ele conta uma parábola e Ele diz assim: uma mulher tinha 10 dracmas. Dracma era uma moedazinha feita de prata, 4,3 gramas de prata aproximadamente. Uma moeda pequena. Naquela época já havia uma mistura de dinheiros. A dracma era uma moeda grega. Ela era semelhante ao denário, que era uma moeda do Império Romano. E o valor das duas era semelhante. As duas equivaliam aproximadamente a um dia de trabalho braçal. Se fôssemos traduzir, o que não é possível, mas só para curiosidade, se a gente quisesse traduzir para o dinheiro de hoje, pegando o salário mínimo, então uma dracma teria um valor, quem sabe, de 47, 48 reais. Quando eu digo que não dá para fazer ao pé da letra, porque a moeda naquela época não tinha um valor exato como nos dias de hoje, porque dependia da pureza da prata
e dependia do peso exato também. Algumas mudavam o peso de uma para outra. Mas vamos entender que fosse mais ou menos isso, só para a gente ter uma ideia. Ela tinha 10 moedas que cada uma deveria valer, traduzindo para o dinheiro de hoje, uns 47, 48 reais. E Jesus diz que ela perde uma dracma. Ela ainda ficou com 9. Ela perdeu só uma. Mas quando ela perde essa uma, a Bíblia diz que ela tem uma atitude diligente. Essa palavra é muito bonita no seu significado. Porque diligência significa você fazer uma coisa com urgência, mas sem perder o zelo naquilo que você está fazendo. É fazer com cuidado. E ela faz. Ela imediatamente sai atrás dessa moeda. E quando ela procura essa moeda, ela usa de todos os recursos possíveis. Ela acende a luz, ela arrasta os móveis, ela varre a casa e encontra. E quando encontra uma moeda, eu poderia dizer uma moedazinha, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Essa mulher valorizou algo aparentemente simples e pequeno. Se isso foi uma história criada por Jesus para nos trazer lição, então vamos tomar isso como lição. Ele está nos ensinando a valorizarmos coisas, inclusive aparentemente pequenas. Mas nada é pequeno quando vem da parte de Deus. Até porque as coisas grandes que nós queremos construir, elas são construídas a partir de coisas pequenas. Coisas que talvez não sejam nem percebidas. Mas quantas vezes nós temos sido ingratos? Quantas vezes nos pegamos reclamando de uma repetição de um prato em casa? Quantas vezes nos pegamos reclamando porque, meu Deus, mas é carne de novo? Enquanto existem pessoas procurando comida no lixo, e nós estamos reclamando da comida que temos em casa. Quantas pessoas que chegam a ter sarcasmo com a sua própria vida, são irônicos com a sua própria condição. Porque o meu cafofo, que cafofo, meu irmão? Você tem um lar que o Senhor te deu, onde Ele quer manifestar a bênção e a graça dEle dentro desta casa, e trazer ali bênção de saúde, de prosperidade e principalmente de alegria dentro deste lar. Então isso não é cafofo, não. Pessoas que colocam apelidos pejorativos nas próprias coisas que têm. Apelida o carro que tem de uma forma para tirar onda. É o seu carro. Cuide bem dele. Faça o melhor que você puder, deixa limpinho, deixa bacana. Porque se você não souber cuidar das coisas simples e pequenas que você tem, o Senhor nunca terá motivo para te dar algo maior. Agradeça pelo emprego que você tem. Para de reclamar do patrão. Pastor, mas ele não é lá aquelas coisas. Põe teu joelho no chão e ore por este homem, por essa mulher. Peça para Deus quebrantar o coração. E você vai ser surpreendido e talvez até envergonhado ao perceber que quando Deus toca no coração de uma pessoa, ela faz coisas que você não esperava que ela fizesse, porque não veio dela, veio da oração que você fez, veio do pedido que você colocou diante do Senhor. E aprove ao Senhor atender o seu pedido e a sua oração. Então eu gostaria que você parasse para pensar com sinceridade, com humildade. Como é que você tem tratado as coisas que você tem? Qual é a gratidão que você tem tido e tem manifestado ao Senhor pelas coisas que você tem? Eu volto a te perguntar, quantas vezes você fez um culto de gratidão na sua casa? Pelo filho, pela filha que teve uma nota boa no Enem,
porque alguém foi promovido no trabalho e você vai e faz um culto em casa para agradecer. Será que tem sido esse o nosso comportamento? Que ele cresça nas nossas celebrações, que quando você tiver que celebrar, o primeiro convidado seja aquele que é o principal responsável por todos os motivos das suas celebrações. Digam graças a Deus. E por último eu quero te dizer, eu sei que existem pessoas que mesmo com muito temor, com medo até, de não querer parecer ingrato, de não querer discordar das coisas que eu estou falando, porque elas podem ser espiritualmente, politicamente corretas, mas no fundo talvez você possa imaginar, pastor, não queria dizer não, mas sabe, 2024 já está indo tarde, não foi um ano bacana para mim, passei por coisas que marcaram minha vida, já vai tarde, não tenho muito o que comemorar. Pastor, eu sofri perdas irreparáveis nesse ano de 2024. Não quero te falar isso para não estragar a sua mensagem, pastor, mas eu não tenho muitos motivos para comemorar. Talvez, se você tivesse a oportunidade de falar agora, seriam palavras desse tipo que sairiam da sua boca. E eu quero te dizer que eu te entendo. Os anos não são iguais para todas as pessoas. Os anos não são iguais. Enquanto algumas pessoas fizeram deste ano o melhor ano de suas vidas, outros estão tendo que dizer que o ano foi bom pela fé, só pelo fato de serem cristãos, mas aconteceram coisas que te machucaram demais. Então eu quero encerrar deixando um recado especificamente para essas pessoas. Eu quero que você saiba que o nosso Jesus Cristo, Ele transforma. Dentre todos os poderes que Ele tem, e que conhecemos, e muitos outros que nem sabemos, porque ainda nem experimentamos tudo que Ele tem para fazer, Ele é um Cristo transformador. Ele deixa esse recado quando Ele escolhe o primeiro milagre para realizar. Poderia ter deixado como primeiro milagre, por exemplo, a ressurreição de Lázaro. Eu acho que seria muito mais marcante. Curar uma pessoa leprosa, que era uma doença incurável. Levantar um paralítico, dar vista a um cego. Mas não. O primeiro milagre dele é de transformar a água em vinho. E ali ele está dando o recado: eu vim para transformar. Então, se você teve situações de tristeza, de agrura, de perdas, você precisa entender que Ele é transformador. Jesus transforma. Sabe o que? Tristeza em alegria. É isso que Ele tem poder de fazer na sua vida. De pegar toda a sua história, quem sabe de sofrimento, quem sabe nesse ano você descobriu enfermidades, quem sabe nesse ano você perdeu o seu emprego, o chão fugiu debaixo de seus pés, quem sabe você perdeu um ente querido e você ficou sem rumo nessa vida, quem sabe lhe aconteceram coisas que lhe marcaram fisicamente, mas estas coisas aparentemente ruins que aconteceram, Ele tem o poder de pegar essa história e transformar no mais lindo e poderoso testemunho da história da sua vida, porque Ele é o Cristo que transforma situações. Ele é aquele que muda o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria. Ele tem poder para fazer isso. Ele pode fazer com que você, por mais incrível que pareça, olhando para esse ano que talvez não tenha sido dos melhores,
Ele pode fazer com que você encerre esse ano levantando as mãos para os céus e dizendo: obrigado por 2024, porque eu conheci ainda mais o poder, o favor, a graça, o amor, o sustento, a provisão que só o meu Deus pode me dar. É assim que você pode encerrar esse ano. Então, eu não desconsidero lutas e sofrimentos que você tenha passado, porque só quem passa é que sabe o tamanho da sua dor. Só quem passa sabe o significado de cada perda que você sofre. Só quem passa. Então eu não posso desconsiderar isso. Mas o que eu estou querendo te dizer é que isso tudo, que talvez não tenha sido tão bom, Ele tem poder para transformar. E um recado: hoje é 15 de dezembro de 2024. É finalzinho de ano. As cortinas estão começando a ser fechadas. Mas o ano ainda não acabou. E a última palavra quem tem é o Senhor. A última palavra quem tem é o Senhor. Então, celebre com Ele, por Ele e para Ele. A Ele seja toda honra, a Ele todo louvor, a Ele toda a glória. Aplauda ao Senhor. Bendito seja o teu nome, Pai. Celebre ao Senhor. Os vivos celebrem ao Senhor. Os que creem celebrem ao Senhor. Os que têm Cristo em sua vida celebrem ao Senhor. Aleluia! Aleluia! Celebre, celebre, celebre ao Senhor. O nome dEle, adorado acima de tudo e acima de todos. Você pode levantar as suas mãos e aplaudir.